Quando você vê um advogado ganhando muito dinheiro, você pode ter certeza que ele está fazendo tráfego pago. Tá falando desse jeito, parece que tá alguma coisa ilícita, né? Não, mas não é ilícito. Quando o provimento foi aprovado em 2021, o tráfego pago foi liberado. E aí os advogados podem agora fazer o tráfego pago. Inclusive, o provimento ele vai ter uma outra alteração, provavelmente. A gente tem que ainda... Eu fazia parte, eu estava estudando bastante sobre isso, agora deixei lá para os conselheiros federais, eles que vão fazer tudo o que tem que ser feito em relação à mudança do provimento. Mas essa parte não vai mudar. O tráfego pago vai continuar sendo aquilo que faz muitos advogados ganharem dinheiro. A minha única crítica, e aí prestarem atenção nesse vídeo, a minha única crítica em relação ao tráfego pago é que muitas pessoas vendem isso como se fosse milagre. Tem muita gente que vende curso na internet, e eu vendo curso na internet, mas eu não falo que isso é milagre. Essas pessoas que vendem curso falam que é milagre, eles estão iludindo as pessoas. Por quê? Porque o tráfego pago não é tão fácil assim. Ele pode ser fácil fazer com que o cliente chegue até você. Só que quando ele chega até você, outros problemas existem. Quais são os outros problemas? Você vai ter que ter um atendimento muito bom e um atendimento específico para clientes que vendem tráfego pago. E você precisa de uma base estrutural, de uma gestão muito certa de pessoas e pessoas trabalhando para você, para que as coisas não saiam do trilho. Vamos supor, você está lá tranquilo, trabalhando, ganhando seu dinheirinho, ganha bem até, faz seus prazos, faz audiência, faz atendimento, você tudo faz sozinho. De repente você começa a fazer o tráfego pago. E aí começa a chegar no seu WhatsApp 50 pessoas por dia. Aí você começa a conversar com essas pessoas. E você vê que muitas pessoas dessas não são qualificadas para virar cliente. E aí você começa a se irritar. E aí no outro dia, mais 50 pessoas. E no meio dessas 50 pessoas, com certeza existem algumas pessoas qualificadas. E aí você tem que achar as qualificadas e ainda atender elas, fazer uma reunião dependendo do produto que você vende. Aí você faz uma reunião, aí você faz um atendimento, aí você fecha um contrato. Aí você tem que fazer aquele contrato fechado. E aí no outro dia, mais 50 pessoas falando com você. E o que acontece? Os advogados entram numa bola de neve, porque eles fazem o tráfego pago, o tráfego dá resultado para eles em relação a leads chegando, só que eles não conseguem dar vazão a essas leads. Esse mesmo problema acontece com pessoas que crescem muito rápido nas redes sociais. Ficam famosas e aí conseguem várias leads, e aí quando vai ver não dá conta de dar vazão. O que acontece? O funil entope. É isso aí que a gente chama de entupir o funil. Mas voltando à primeira frase desse nosso encontro aqui, advogados que estão ganhando muito dinheiro hoje, com certeza mexem no tráfego pago. E eles mexem da forma correta. Para mim, qual é a forma correta? É você ter uma frente no escritório responsável pelo tráfego pago, que é o que eu faço no escritório, por exemplo. Desculpa, não posso ser hipócrita. O que eu estou fazendo a partir desse mês no escritório, porque eu fiquei quase um ano sem ficar rodando campanha. Que é o seguinte, eu, escritório, Rafael e Vitória, Junqueira e Cândia, direito de família. Principal, nosso slogan, todo mundo conhece que a gente como direito de família. Só que atuamos também para empresarial, empresas, não empresarial em si, direito empresarial, mas para empresas, então matérias gerais. E eu já fiz muita campanha em várias frentes, trabalhista, previdenciária, atraso de voo, tudo mais. E na época que eu fiz tudo isso, eu esbarrei nessa parte que eu explico para vocês, o tupi e funil. Eu não coloquei pessoas qualificadas para atender, para fazer tudo que precisava ser feito. E aí eu coloquei pé no freio, vivi muito mais da advocacia raiz, da advocacia que vem da produção de conteúdo, que é a prospecção pela produção de conteúdo, pelo marketing jurídico que eu falo, mas marketing jurídico engloba também o tráfego pago. E aí o tráfego pago acabou ficando um pouco de lado da minha vida. E eu tenho uma empresa de tráfego pago para advogados, chama IDV. Quem precisar pode procurar IDV. Enfim, feito isso, eu resolvi esse mês voltar a rodar campanhas, mas voltei de um jeito meio ousado. Coloquei Campo Grande apenas e divórcio para fazer teste. Por quê? Porque eu não queria que meu tupi funisse agora. Eu tenho uma equipe muito boa de mulheres que trabalham com a gente, só que nenhuma delas tem ainda a prática necessária para atender leads que elas chegam quando eu faço o nível Brasil. Então eu coloquei este pé no freio. Mas como você, aqui que está me assistindo, vai utilizar o tráfego pago? Primeiro de tudo, só fazer meu merchan aqui. Eu vou falar muito sobre isso, inclusive a aula da comunidade é sobre isso hoje, daqui a pouco a aula, eu vou ensinar isso na Imersão Capturba. Então, se você não entrou na Imersão Capturba ainda, que vai ser dia 8, 9, 10 de agosto, clica aqui no link embaixo e já pega seu ingresso. É muito baratinho, R$ 97 e vai mudar a sua advocacia. Pelo menos a sua visão vai mudar. E lá eu vou falar tudo sobre tráfego pago, ensinar vocês fazerem campanha e etc. Você, para fazer o tráfego pago, vai ter que decidir algumas coisas. Primeiro, que área você vai fazer o tráfego pago?
E quando eu falo que área você vai fazer o tráfego pago, não necessariamente vai ser sua área de atuação principal. Você pode escolher algum produto jurídico para fazer o tráfego pago. Você pode, por exemplo, fazer, que eu estou agora estudando uma para fazer, que vai rolar, provavelmente, desbloqueio de contas de Instagram, de WhatsApp, de Mercado Livre. Isso está um produto em alta. Estou pensando em fazer essa campanha. Estou pensando em fazer, de novo, campanha de isenção de imposto de renda de pessoas aposentadas com doenças graves. Então, primeiro você vai ter que entender qual produto você vai vender. Beleza. Esse que eu estou rodando agora é divórcio. Então, o produto é o divórcio. Depois você vai ter que entender que os clientes que vêm de tráfego pago, eles não são os mesmos clientes que vêm da sua advocacia raiz. Deixa eu ver se o Luiz estava ligado. Como assim advocacia raiz? Os clientes que vêm da advocacia raiz e que vêm do Instagram, eles são mais qualificados em relação a saber quanto eu cobro. A saber que meu honorário não é baixo. Hoje lá no escritório a gente cobra 15, 18 mil de um divórcio, de honorário inicial. Então as pessoas já sabem que nossos honorários não são baixos. Só que o cliente que vem do tráfego pago, ele não me conhece. Então ele não sabe que meu honorário é desse tamanho. Então ele também espera que não seja tanto. Como assim espera que não seja tanto? O cara tá buscando no Google, velho. Ele tá buscando no Google ou vai cair no Facebook para ele sobre alguma coisa. Ele sabe que tem a opção de procurar vários outros advogados a partir daquele comando que ele deu no Google, por exemplo. Se você vai no Google e coloca hoje, quero me divorciar, vai aparecer vários e vários advogados. Se ele achar você caro, simplesmente ele vai procurar outra pessoa. Mas ok, você tem que ter lá a sua tabela de preço para clientes que vêm do tráfego pago. Então você tem ali seu produto, sua tabela de preço e como você vai atender essas pessoas. Quem vai atender, como vai dar vazão a tudo isso. Beleza, aqui você tem que montar as estratégias de atendimento, porque não dá para atender do mesmo jeito que se atende clientes da advocacia raiz. Como eu disse no encontro de ontem, a gente hoje só trabalha cobrando consulta, mas é muito difícil cobrar consulta de cliente que vem de tráfego pago, ou de cliente que vem dos sites, né, que a gente estava falando sobre isso ontem. Pois bem, feito isso, você vai ter que entender quanto você vai investir neste produto. Como assim? A campanha que eu estou fazendo de divórcio agora, esse teste, que convenhamos aqui com vocês, não está indo tão legal. Eu estou esperando a campanha maturar, obviamente, eu tenho essa paciência porque eu tenho esse entendimento. Eu vou falar, isso vai ser um ponto que você tem que se preparar. A campanha está maturando, etc, mas eu estou colocando R$60 por dia, de segunda a sexta. Então está dando R$1.400, R$1.500. É o seguinte, coloquei ali, setei esse valor. Esse valor que eu setei de R$1.500 por mês, eu preciso da ROI. O que é da ROI? Retorno do investimento. Ele precisa se pagar, no mínimo. Eu não gasto com empresa para fazer a campanha porque eu tenho minha própria empresa. Mas você, se for fazer, por exemplo, nesses R$1.500, se for colocar uma empresa para fazer, você pode adicionar mais R$1.500. Então, R$3.000 por mês. Só que na imersão você vai aprender a fazer a sua própria campanha. Na comunidade você aprende a fazer a própria campanha. Enfim, ou então você vai incluir o gasto do 1.500 ou tirar o gasto do 1.500 se você for colocar uma empresa. A campanha, independente se ela for mais nichada como a que eu fiz ou uma mais abrangente como a que eu vou fazer do desbloqueio de conta de Facebook, Mercado Livre, etc. Ela tem que estar muito bem treinada, preparada. E isso leva tempo. Então, você tem que dar o tempo ao tempo nas campanhas. Eu não tô bravo que não chegaram leads qualificadas até agora para mim. Chegou uma, mas assim, não que eu fechei contrato. Não tô bravo por quê? Porque tem que dar tempo ao tempo. Eu preciso esperar com que minha campanha fique madura. Ficando madura, acabou, já era. Ela consegue escalar muito mais. Exemplo, o Wilson Vedana, que é meu sócio da agência, tem uma campanha rodando ininterruptamente desde 2021. É uma campanha super madura que traz completamente qualificados. Eu não tenho campanha madura rodando porque, lembra que eu disse? Teve uma hora que eu falei, vou parar de rodar a campanha porque o escritório aqui já está indo muito bem. A parte de advocacia raiz e a produção de conteúdo. Beleza, entendi que eu tenho que dar o tempo ao tempo e entendi que eu tenho que investir. Mais uma coisa que você tem que fazer. O tempo ao tempo, coloca ali de 3 a 6 meses para você entender sobre o retorno, sobre o seu ROI. Vamos supor que você está contratando uma empresa. Então você vai gastar R$3.000 por mês. Em 3 meses você vai gastar R$9.000. Então em 3 meses de campanha, você tem que fazer um balancete coisa de velho, né? Você tem que fazer um balanço e entender se deu ROI. Se esse valor retornou para você. Se esse valor, ele está no seu caixa de volta e se você lucrou com isso. Mas assim, eu, Rafael, até gosto de pensar em casos de retorno por 6 meses. Eu deixo o tempo de maturação 6 meses para depois fazer o balanço de fato. Então, 9 mais 9 seriam R$18.000. R$18.000, em 6 meses eu teria que fazer mais R$18.000.
E aí uma coisa que eu garanto para vocês. Garanto porque por experiência própria, por experiência de alunos, por experiência de tudo. Você colocando 18 mil reais em 6 meses, se você for minimamente bom, com toda certeza você consegue triplicar esse valor. Por quê? Porque eu já fiz muito isso. Não compensou mais em uma época porque o funil entupiu e porque os alunos fazem muito isso. O valor triplica. Pra vocês terem ideia, a minha primeira experiência com campanha foi que eu fiz família abrangendo o Brasil inteiro. E em 2021, naquela época, chegava lead muito barata. E chegava muita lead. Assim, era 70 pessoas por dia e eu tava na unha, na raça naquele 2021. Bicho, fechei um divórcio ou um afetivo em pouco tempo de campanha. 2 mulheres. Não, desculpa, era solução, reconhecimento de solução de união estável. 2 mulheres. Se eu não me engano, eu cobrei 12 mil daquela ação. E foi, mas foi um valor muito acima do que geralmente você consegue pelo tráfego pago. E essa campanha eu tinha investido R$1.000 por mês. E sim, na primeira semana eu consegui fechar essa. Ela já se pagou 12 vezes quando eu tinha feito. E dessa campanha eu consegui alguns outros clientes, fiz outros clientes. E é o que vocês vão fazer. Mas entenda quando forem fazer o tráfego pago. Não é um milagre que dizem. Tem que ter estratégia para fazer ele. Tem que ser de uma forma muito bem feita. Você não pode chegar achando que vai colocar o dinheiro, que as pessoas vão chegar no seu WhatsApp e você vai ficar rico. Por quê? Porque por trás tem que ter uma gestão muito boa de tudo. Financeira, gestão de pessoas, pessoas qualificadas trabalhando para você, porque senão o funil entope. E de nada adianta você fazer uma baita de uma campanha, você ter uma empresa muito boa fazendo as campanhas para você, sendo que você não consegue dar vazão àquilo tudo. Acho que ficou claro essa parte. Eu ainda vou trazer para vocês uma aula aqui, onde mostrar fazer campanha mesmo. Mas todos vocês conseguem aprender a fazer campanha, gente, simplesmente se forem fuçar na internet. É interessante que vocês tenham o amparo de um advogado que faz as campanhas para você não errar na parte ética, porque tem isso também. Tem muitas coisas que você não pode colocar na sua campanha. E a comunidade serve muito para isso. A imersão vai servir muito para isso. Mas enfim, tenham esses pontos de atenção em relação ao tráfego pago. Sempre que você vê alguém te vendendo ele como um milagre, você pula fora, mas saiba que os advogados que estão fazendo da forma correta estão ficando muito ricos. Por hoje fico por aqui. Agora eu vou dar minha aula lá na comunidade e eu gostei muito da interação que vocês tiveram no vídeo passado. A Jusfy já me liberou a nova plataforma, vou começar a testar, não tive tempo de testar ainda. Agora aqui em Campo Grande são 16 e 28, 18 e 23, 16 e 28. 18 e 23, a aula começa em 1 hora e aí nessa 1 hora aqui eu vou testar. Um beijo para vocês e até a próxima.